Nossa, quanta gente, hein? Vamos começar aqui por lado, na frente, por favor. Se apresente aqui para o pessoal. Meu nome é Sandra, secretário. De BH, então. De BH. Ótimo. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Um centro ali na Amazônia, no ponto de Rússia e Unidade. Ah, conheço. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Também veio com ela? É? Como é que é o seu nome? Meu nome é Wanda. Foi uma Que legal. Seja bem-vinda, Wanda. Casal ali? Sou o João. Seja bem-vindo. A gente já tem então, por interesse, não, tem que a gente ver hoje que Seja bem-vindo. Seu nome? Luísa. Vocês são de BH? BH. Ah, legal. A gente mora aqui perto, a gente estava fazendo a gente, mas ficava um pouco mais longe. Acho que bom, né? Ah, que ótimo. Legal. Meu primo querido e a mulher dele, minha prima querida, Beto e Cláudia. Levanta aí, Beto. Bem-vindo. Cláudia. E hoje com a Cláudia, mulher Muito felizes com vocês aqui. Graças a Deus. A gente já tinha vindo aqui quando era lá embaixo, mas agora a gente quer dar uma continuidade. Sejam bem-vindos. E vocês trouxeram um amigo. Um amigo. Eu sou o Rodrigo, amigo da Olha que resposta, hein? Essa linha. Olha que resposta. O amigo do amigo. Essa linha fica longa, né? Só não vale, gente, é conversar com o Beto depois da reunião para ele contar minhas folias de criança, tá bom? Que é a coisa que ele mais gosta de fazer, né, Beto? Bem-vindo. Você filho de quê? Já tá vendo? Então, gente, é muita alegria de ter vocês todos aqui conosco. Todas as terças-feiras a gente faz um estudo da doutrina dos espíritos. Presentemente, a gente está no estudo sobre a ética, né, e o dever do espírita, a ética espírita e o dever do espírita. Hoje é o quinto, né, se não me engano, quinto estudo. Então, semana passada, no último slide, a gente entrou no capítulo 1º do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente vai dar continuidade hoje, que vai explicar sobre o mecanismo pelo qual nós nos ligamos uns aos outros. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial, que o João Pedro vai fazer em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, Mestre, muito agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, neste educandário para as nossas almas. Sempre, Jesus, rogando a Tua paz e as Tuas bênçãos em nosso favor. E sempre, Mestre, implorando para que os nossos espíritos sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Neste momento, Senhor, em que todos nós estamos aqui com os nossos corações felizes e tão gratos, nós queremos pedir o auxílio de forças vindas do Teu coração, para que nós sejamos capazes de receber tudo aquilo que o Senhor tem para dividir conosco
na noite de hoje, por intermédio do Geraldinho. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão de que nós estamos exatamente no lugar em que nós deveríamos estar. E assim, todas as bênçãos nas nossas vidas são talentos dos quais nós devemos dar conta. E todas as dificuldades são provas e expiações das quais os nossos espíritos precisam para brilhar mais. Nós queremos, Jesus, um dia, apesar de estarmos muito distantes do amor dos anjos, apresentarmos-nos diante da tua magnificência como servos honestos e fiéis. E é assim, mestre, que todos nós que estamos aqui pedimos por mais trabalho na seara cristã. Por favor, mestre, ajude-nos nesse caminho apertado do cristianismo a amar sem esperar nada em troca e a perceber na face de toda pessoa que sofre a tua linda face. É assim, Jesus, crendo do fundo dos nossos corações que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, que todos nós, ajoelhados espiritualmente, lembrando de ti, mais uma vez, te dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, mestre. Sê conosco aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bom, como eu disse, a gente está estudando esse tema, não é? Nas últimas reuniões, a gente estudou o dever do espírita, qual que é o nosso dever como espíritas cristãos. Obviamente que esse dever, ele tem que refletir a ética espírita, então existe uma ética espírita, que nós todos precisamos conhecer, e não é difícil de conhecê-la, basta estudar, não é? E aí se pergunta, a ética espírita é baseada em quê? É baseada na moral espírita cristã. Então, a doutrina espírita, isso é basilar. Ela é essencialmente cristã. É uma doutrina cristã. A base moral dela é a base do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está exposto no Novo Testamento da Bíblia. Isso, infelizmente, nem todo espírita conhece isso ou estuda isso. E, especialmente, os integrantes das outras religiões desconsideram muito o espiritismo por não aceitar que ele seja cristão. E isso é desconhecimento, isso é ignorância. Quando nós estudamos a obra de Allan Kardec, que é o nosso codificador, que depois voltou na pele de Chico Xavier para desdobrar o seu ensinamento em mais de 547 livros, nós vamos ver que toda a base moral do Espiritismo é a base exposta por nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho de amor e de sabedoria. Então, é essa base que vai definir a nossa ética. E é essa ética que vai nos mostrar qual que é o nosso dever. Nós, hoje, vamos aprofundar mais no capítulo 1º do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, né? Que foi psicografado por ele através do espírito de André Luiz. Como vocês sabem, o espírito de André Luiz é um pseudônimo. Nós sabemos muito bem quem é André Luiz. André Luiz é o cientista e médico brasileiro que quase recebeu um prêmio Nobel de Medicina, Carlos Chagas. Não há dúvida a esse respeito. O próprio Chico Xavier falava conosco ali na final da década de 80 e década de 90 sobre este assunto. Na época, ele quis manter-se no anonimato, para que os seus livros, que são mais de 30 livros, ficassem com a importância do seu conteúdo e não do nome brilhante que ele tinha diante da ciência médica brasileira.
né? E aqui, nesse livro, vai ser o segundo livro no qual... Deixa eu ver se é o segundo... Não, o terceiro livro, na realidade, que André Luiz vai aprofundar-se no estudo da mediunidade. E isso é muito importante, né? Ele começa estudando a mediunidade... Ô, Gustavo, eu acho que está muito barulho. Acho melhor deixar os outros dois. Tá bom? É muito importante a gente ver que Allan Kardec vai nos dar o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos desencarnados conosco na Terra, e também a comunicabilidade dos espíritos no mundo espiritual, em diversos planos, entre diversos planetas, e entre nós, que nós todos somos espíritos. Só que estamos aqui encarnados, e é possível nos comunicarmos uns com os outros pela força do pensamento. Todos nós nos comunicamos pelo pensamento. Isso é muito comum nas famílias, especialmente as pessoas mais ligadas aos filhos, né? Às filhas, maridos e esposas. Quanto mais tem quanto mais próxima é a pessoa da outra, mais facilmente essa comunicação pensamental ocorre instantaneamente. Isso também é mediunidade, viu, gente? Então, são esses diversos tipos de mediunidade que Allan Kardec vai expor nesse primeiro tratado científico sobre a mediunidade e a comunicabilidade dos espíritos, que se chamou, é o segundo livro de Allan Kardec, que se chamou O Livro dos Médiuns. É um livro extenso, que todos nós devemos conhecer e estudar, mas depois, com Chico Xavier, ele vai espalhar detalhes impressionantes, detalhes nunca dantes imaginados aqui na Terra, porque ele vai nos mostrar o fenômeno mediúnico, como ele ocorre do ponto de vista deles lá, do mundo espiritual. Vendo o fenômeno acontecer automaticamente entre nós, entre os diversos planos da vida, no sentido mecânico mesmo, no sentido de associação automática pela afinidade. Esse livro vai ser, como eu disse, dos livros de André Luiz, o terceiro que vai aprofundar o assunto. O primeiro vai se chamar Os Mensageiros, que é o segundo livro, depois de Nosso Lar, não é? O segundo livro sobre a mediunidade vai ser o livro Missionários da Luz. E o terceiro livro é este aqui, Nos Domínios da Mediunidade. Um livro belíssimo, encantador, com uma quantidade enorme de informações muito relevantes para a nossa vida, não é? E mais tarde ele vai complicar mais ainda, porque ele vai escrever um quarto livro, que é Mecanismos da Mediunidade, mostrando a física do processo. Existe uma ciência física eletromagnética intimamente associada ao mecanismo da mediunidade, né? Então, nós vimos no primeiro capítulo, que é o capítulo Estudando a Mediunidade, apenas semana passada nós só vimos esse trecho. Eu vou só repeti-lo, né? Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Em suma, resumidamente, ele está dizendo que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, é um espírito, é
uma usina pensamental, uma usina de forças, que não para. Por quê? A nossa própria condição humana, na evolução dos seres, em determinado momento, quando a gente sai, o Nero está aqui, o nosso cãozinho, né? Ele está numa condição inferior na escala evolutiva. Por quê? Os animais, eles ainda não atingiram a nossa condição, que é a condição do pensamento contínuo. Nós pensamos continuamente, dormindo ou acordados. Nós não paramos de pensar. A ciência médica já definiu que provavelmente nós podemos emitir por dia cerca de 80 mil pensamentos. Já pensou controlar isso, Marilene? 80 mil pensamentos, gente. Tem gente que pensa tanto, né, que a cabeça pega fogo, é ou não é? Um dia o Chico brincou comigo, Geraldinho, você está precisando de uma roupa de amianto, meu filho. E eu fiquei assim pensando, por quê, Chico? Fiquei assustado, né, com o que ele estava falando comigo. Porque você está pensando tanto que agora a mesa pega fogo. Sossega um pouco, né? As preocupações, as coisas, a busca, não é? A gente tem que aprender também a dar tempo ao tempo. E isso é importante. Então, nós somos como um espelho, essa usina de força, que no corpo de carne está expressa no cérebro, cerebelo e coluna e medula espinhal, né? Essa usina de força tem 3 andares. Ela é que vai representar, conectar-se com os nossos corpos espirituais, fazendo isso que Emmanuel está falando aqui, ó. Arremessando de nós na direção dos outros as imagens que nós criamos. Olha como isso é importante. Por isso que nós todos somos muito diferentes. E nós temos dificuldade de compreender o outro. Por quê? A gente é um mundo, é um universo em si. Único. Não existe uma pessoa igual a outra. Existe? Podemos ser semelhantes, mas iguais, não, nunca. Nós somos um mundo em si. Qual a primeira razão que nos vem à mente a respeito disso? O porquê disso? A chave do Espiritismo nos explica a reencarnação. Por quê? Porque nós podemos ser filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sermos criados no mesmo ambiente familiar e sermos totalmente diferentes. Não é verdade? Quem tem mais filhos sabe disso. Ou quem tem vários irmãos sabe disso. Recebemos a mesma criação de pai e mãe. E, no entanto, somos, às vezes, diametralmente opostos. A única razão clara, objetiva e lógica para isso é porque nós todos, antes de nascer, já trazemos a nossa bagagem reencarnatória de múltiplas experiências, em múltiplas culturas, em múltiplos idiomas, de múltiplas crenças. E quando a gente cai, às vezes, numa família que não nos compreende, o que acontece? Pá! Choque de forças. Catapimba na moleira, né, Gisele? É choque de forças mesmo. Pai com filho, mãe com filha. E aí vem disputas. É muito, muito. Não dá nem para te responder isso, Gisele. O Chico, uma vez eu perguntei isso ao Chico, ele falou comigo, a cada 3 séculos, cada 300 anos, nós temos a chance, não quer dizer que a gente aproveite, de viver 2 vezes na Terra. Ou em outros mundos, porque também, gente, nós temos que entender que a Terra não é o único mundo, não, pelo amor de Deus, né? Nós estamos no século XXI.
Nós temos bilhões, trilhões de mundos espalhados pelo universo, nos quais nós já vivemos e ainda voltaremos a viver como encarnados, não é? E assumindo matéria desde o átomo, então é... Exatamente. E nesse processo, por que a necessidade da encarnação? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer que nós, para o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução, nós não podemos ficar indefinidamente no mundo espiritual. Nós precisamos, porque no mundo espiritual a questão é mais fácil. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual a gente vai se encontrar com os nossos semelhantes, com as nossas afinidades, com as pessoas que nos amam, que nos respeitam, que nos querem bem. Não é? Tem vários, múltiplos planos espirituais. Se nós o fizermos por merecer, não é? Tem um senão aí. Então, viver nesse ambiente que está todo mundo concorde, vocês não acham que é mais fácil? O difícil é aqui na Terra. Porque a gente esquece. Exato, um dos principais motivos. Né? Não só a gente esquece, que é uma bênção, a gente precisa mesmo esquecer, porque imagine você, a mãe que recebe um filho, lembrar que aquele filho a matou numa outra vida. Ela ia amar esse filho? Não. Ia ser mais difícil. Se ela se lembrasse, às vezes até a mãe se lembra intuitivamente, daí a rejeição à maternidade. Não é aquela coisa, ela não sabe explicar por quê, mas ela rejeita o filho, ela entra em depressão pós-parto, porque aquela criatura está incomodando-a. Não é? Alguém conhece casos assim? A gente conhece. Não é? Então, isso é o quê? Ou então é aquele amor que não precisa nem ser seu filho, mas você viu o menininho pequenininho no berço, numa determinada instituição e já caiu de amores por ele, né? Aí é o amor que volta. Esse amor é dessa vida? Não. Esse amor está voltando, porque você já foi pai e mãe dele numa vida anterior. Isso é afinidade, não é? Então a gente arremessa na direção dos outros as imagens que nós criamos e, por nossa vez, nós assimilamos dos outros as imagens, os sentimentos, as ideias que os outros dirigem para nós e que se assemelham ou que se afinizam ao nosso modo de ser, né? E esse processo de intercâmbio é contínuo. Prossegue André Luiz dizendo: os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno, que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência. O que vocês acham dessa frase? Profunda, né? Nós todos temos o livre-arbítrio, mas o que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui... A força do pensamento, né, também. Olha o que a primeira expressão dele, reflexos mentais. Se eu arremesso da minha usina de força, que é o meu espírito, através da minha mente, que é espiritual, no corpo físico, que é o cérebro, se eu estou arremessando ideias, imagens, que são minhas, não é? Na direção do universo, quem vai receber essas imagens imediatamente? Os primeiros, os meus familiares, não é? Depois, os meus colegas de trabalho, os mais próximos. Depois, os colegas de amizade, os amigos, ou até os inimigos também, por que não dizer, né?
Dizem que os inimigos são mais próximos do que os amigos. É um problema muito sério isso, porque só o amor liberta, o ódio aprisiona, nos faz mais presos ao objeto do nosso ódio, da nossa aversão. Por isso que Jesus é tão sábio que ele nos recomendou orar pelos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia. Veja bem, ele estava nos ensinando a ser bocó? Não. Ele estava nos ensinando a nos libertar do ódio, das vibrações negativas, do ambiente, do olho por olho, do dente por dente, né? Ele estava nos ensinando a nos libertar. Porque quem sente ódio fica preso. Fica preso nesse reflexo mental de antagonismo com o outro. A mesma coisa quem ama. Quem ama fica ligado, aí já não é preso, porque o amor liberta, né? Fica ligado às pessoas ou aos corações que ama e vice-versa, através desse reflexo mental. Agora, esse processo é físico, gente. Ele é automático. A gente não precisa aprender ele, não. Nós precisamos estudá-lo para, de certa forma, ter o controle sobre ele. Mas ele existe, nós sabendo dele ou não sabendo dele. André Luiz vai chamar isso no livro Mecanismos da Mediunidade de mediunidade ignorada por 99,99999% da população encarnada na Terra. Veja bem, as pessoas, sem elas perceberem, estão em troca incessante de imagens, pensamentos, sentimentos, conclusões, crenças, valores com o mundo externo. E essa afinidade, essa sintonia cria o que eles chamam de correntes de forças pensamentais. Semana passada eu contei aqui no grupo da mediunidade que justamente na terça para a quarta, depois que eu falei aqui, os espíritos me levaram durante o sono a ver essas correntes de força. Eu nunca tinha visto. E eu contei para o pessoal aqui da quarta que eu fiquei, como dizia meu tio Gilberto, pai do Beto, né, de olhos boquiabertos. Né, Beto? Fiquei de olhos boquiabertos, porque eu nunca tinha visto na prática o que eles me mostraram. São correntes poderosas de forças, tanto no sentido negativo, quanto no sentido positivo. E o espírito, eu não sei quem me levou, mas o espírito guia que me levou, fazia assim com a minha cabeça, me enfiava dentro da corrente, para que a minha mente pudesse enxergar o que estava ali. Tanto eu assustei com as correntes negativas, quanto eu me deslumbrei com as correntes positivas. Né? E isso, gente, acontece de forma absolutamente natural, não é impositivo, é automático, porque é natural, é da lei divina. A cada um será dado segundo as próprias obras. Fala, Beto. Qual que é a mais forte? Claro que é do bem, é do amor. Porque ela em última análise, ela vai sempre representar o amor de Deus em nosso favor. A presença da paternidade divina, não é? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é Deus? E os espíritos superiores vão responder: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nós nos ligamos a Deus, ou seja, essa inteligência suprema, não existe inteligência no mundo que vai entender Deus, gente. Nós não temos cabeça para isso. Sentido. Né? Nós não temos sentido para isso, porque a nossa inteligência é humana, ela não é divina. Então, ela é limitada à nossa condição humana. Né? Nós temos inteligência? Temos, mas é inteligência humana. O Nero aqui, que é um cãozinho, ele tem inteligência também, não tem?
mas a inteligência dele é limitada à condição dele de cão. Ele sabe quando latir, ele decide quando latir, não decide? Ele decide quando fazer festa, quando ataca, qual dos pratos que ele escolhe comer. Não é? Isso tudo ele decide. Mas o livre-arbítrio dele é limitado à condição dele ainda instintiva. No caso de Jesus, que é acima de nós, uma condição angélica, a gente também não tem condição de entender a cabeça do Cristo. Porque se ele formou a Terra, segundo Emmanuel diz, através de Chico Xavier, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele conhece tudo aqui. Ele nos conhece a todos, porque ele é o Senhor e Mestre da Terra. Em nome de Deus, ele criou tudo que nós conhecemos aqui na Terra. Então, a inteligência dele, André Luiz se refere a ela como co-criador em plano maior no livro Evolução em Dois Mundos. Nós somos também co-criadores em plano menor, não é? Então, vejam bem, esses reflexos mentais são positivos ou negativos? O que vocês acham? Os dois? Quem falou os dois aí? A senhora falou. Depende? Depende da hora. Depende. Se depende, ele é o quê? Ele é neutro. Se depende, ele é neutro. Por quê, gente? Ele vai depender de quê? Olha o que André Luiz fala. A natureza dele, do reflexo mental, nos vai favorecer a estagnação, ou seja, a pessoa vai parar no tempo e no espaço, não vai evoluir, por livre e espontânea vontade, né? O reflexo mental não é neutro, vai parar, ou vai ser impulsionada para frente, ou vai impulsionar a sua jornada para frente. É a pessoa que quer conhecer mais, que quer estudar mais, que busca mais, que estuda, que tem interesse de viver, que gosta de viver, gosta de aprender. Percebe? Então, gente, em última análise, André Luiz está dizendo o quê? Cada criatura humana vai viver no céu ou no inferno que elegeu para si mesma. Exatamente. Se a pessoa gera dentro de si pensamentos e imagens negativas o tempo todo, ela já está no inferno. Deprime, vem depressão, vem tristeza, vem vontade de se matar e outras cositas mais, né? Então, o que nós precisamos entender? O Espiritismo nos explica isso, é para a gente se libertar desse ciclo vicioso pensamental, buscando a nossa edificação pela consciência e pelo coração. Ele diz assim, independentemente do corpo físico, ou seja, isso não é só para os encarnados, não, porque isso acontece nos desencarnados também. Porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Então, gente, a pessoa desencarnou, ela não, em primeiro lugar, ela não acabou, ela continua sendo ela mesma. A mesma pessoa que nós conhecemos aqui, ela vive e vive plenamente no mundo espiritual. A morte é simplesmente uma passagem, uma troca de roupa. Não há razão para a gente desesperar com a morte de um ente querido, com a passagem de um ente querido, porque ele vive no mais além. Ele está cada vez mais vivo, mais pleno na vida espiritual. Até porque, completando aqui a frase da Gisele, todo mundo. Ninguém aqui vai ficar para semente, vai? Não vai. Até porque, gente, no mundo espiritual, a pessoa não está sujeita à prisão da carne. A verdade é que o nosso corpo é uma prisão temporária, vocês não acham?
que vocês acham? E uma prisão necessária, não é? Uma vez o Chico falou assim comigo, Geraldinho, nós, seres humanos, somos seres com alto grau de periculosidade. Olha só, por isso que a gente precisa reencarnar. Deus nos coloca nesse corpo aqui que nos limita a ação. Porque no mundo espiritual, talvez a gente estivesse fazendo mais mal. Não é? E a única força no mundo, é importante repetir isso, a única força no mundo capaz de domar a nossa periculosidade chama-se religião. Seja ela qual seja. Não é só o espiritismo. É o espiritismo, é o catolicismo, é o protestantismo, é o budismo, o hinduísmo. Seja a religião que seja, todas as religiões são de Deus para os homens. Agora, você tem que vivenciar, né? Por isso que nós estamos estudando aqui. Porque a verdade, gente, é que nós vivemos num hoje imperecível. Ou seja, essa noção de espaço e tempo é muito relativa. E quanto mais progride a criatura, ele vai perdendo essa noção que nós temos aqui na Terra de espaço e tempo. A verdade é que existe o hoje imperecível no universo. Não é? Isso que nós enxergamos aí nas estrelas à noite, muitas dessas galáxias, muitas desses sóis, estrelas e planetas a gente não consegue enxergar, não sei em altos telescópios, né? Mas a gente consegue enxergar estrelas. Às vezes elas nem existem mais. Já pararam para pensar nisso? A gente está enxergando o passado daquelas estrelas que já viraram pó. Né? Um fenômeno raro, mas que acontece, é o fenômeno da supernova, que é a estrela que explode. E quando um sistema estelar tem a sua estrela em estado de supernova, todos os planetas são dizimados instantaneamente pela explosão de forças cósmicas que jogam para o resto do universo todos os elementos que vão gerar novas vidas e novos sistemas. Aí ele entra na mediunidade. Oi? Vemos a mediunidade, olha só, em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana. Então, o Espiritismo não inventou mediunidade, viu, gente? O Espiritismo compreendeu a mediunidade, mas ela sempre existiu em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares e em todas as nações. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, a mente individual, né? Aqui, a mente individual. A partir do momento que eu arremesso da minha mente forças pensamentais, imagens, criações, desejos, vontades, essas minhas imagens são automaticamente incorporadas às imagens, aos desejos e às vontades que se lhe afinizem dos outros. E isso cria essas correntes que eu citei aqui, correntes de milhões de criaturas. Então nós temos que ter muito cuidado com o quê? Com a nossa mente, não temos? Porque de acordo com o nosso pensamento, nós vamos nos perturbar, nós vamos cair ou nós vamos nos defender e nos elevar. E essa mente individual passa a ser uma mente coletiva, que é a manada, não é? Vocês já viram que as guerras, geralmente, começam num estupim bobo de violência? Às vezes, o fato em si não é nada. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial
começou com o assassinato do imperador austro-húngaro numa estrada. Começou assim, em 1914. Um assassinato. Alguém planejou, alguém executou, ele estava no momento errado, naquela estrada, caiu na armadilha e morreu. E daí começa uma guerra de 4 anos, que só vai se encerrar em 1918, que matou milhões de criaturas, numa insanidade global, não é? Que é a mente individual influenciando a mente coletiva, que em determinado momento, aqui, guerras destruidoras, obsessões pérfidas, combinados com forças degradantes de pensamentos de que se nutrem. Ao contrário, grandes empreendimentos, grandes descobertas, grandes surtos evolutivos na ciência, na tecnologia, na religião, também começam com a mente dedicada. Vamos imaginar o Chico Xavier aqui, que aí a gente compreende, né? Do lado religioso, Chico Xavier. Do lado tecnológico, científico, qualquer um desses grandes inovadores do mundo, né? Ele sozinho começou aquela tarefa ali, com 17 anos de idade, em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo devia ter o quê? 3.000 habitantes. Não era nada, né? Nem tinha estrada para Belo Horizonte. Tinha que vir de trem. Meus tios avós contavam, demorava 2 horas de trem de Pedro Leopoldo aqui. Né? Mas ele resolveu começar aquela tarefa em nome do Cristo. Logo, se associou mentalmente numa mente coletiva com espíritos superiores, vinculados à tarefa mais nobre, mais alta do Cristo. Então, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Neio Lúcio, Isabel de Aragão, a Veneranda, e outros mais, né? O próprio André Luiz, embora em condição menor. E aí começou, a mediunidade explodiu, começou a consolar as pessoas, mais e mais pessoas iam buscar ali em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, os livros vinham. Inicialmente, ele falou comigo que ele tinha um compromisso com Jesus e Emmanuel de trazer 50 livros apenas. Em pouco mais de 10 anos, tinha cumprido o compromisso se multiplicou, passou para 100. Em 59, ele atinge 100 livros produzidos. Ele tinha começado a psicografar em 27, ou seja, em 59, 22 anos, né? Depois, 30, né? 32 anos depois. 100 livros, gente. Tem algum livro de Chico que é dele mesmo? Dele mesmo, não. Não. Todos os livros são psicografados. Ele tem, assim, anotações. E relatos epistolares riquíssimos, né? Relatos epistolares, muito bem. Que ele próprio contou, mas que não foram escritos por ele, mas pelos biógrafos deles, né? Os casos que nós anotamos e publicamos, que ouvimos ele contar. Né? Assim, a semelhança do Cristo, porque Jesus mesmo não escreveu nada. Escreveu? Foi relatado. Né? Falas dele. Exatamente. Tudo que os biógrafos escreveram do Chico, inclusive eu, foi o que nós vimos lá ele fazendo e contando para nós. Né? Não foi ele que pegou para escrever. A gente que anotava mesmo. Sim, mas esses foi no início da mediunidade e a maioria ainda está inédito, né? E é o processo de treino também da mediunidade. Né? Da identidade autoral dele é a carta. As cartas que ele escrevia realmente são maravilhosas e aí nós vamos ter no futuro aí livros sobre as cartas de Chico Xavier. Mas são muito raros. Bom, e aí essa missão cresceu, se multiplicou. Quanto mais pessoas ele consolava, mais pessoas o buscavam, não é? E ele deixou
a Terra com 468 livros publicados, passados 20 anos da sua desencarnação, 22 anos, já são 547 livros. Impressionante. O que a mente individual é capaz de fazer com Cristo? Exatamente. Uma mente, se não se desviar. Muito bem lembrado. Uma mente com Cristo vale muito mais do que várias sem o Cristo. Né? É a capacidade de multiplicação. Né? Que aí, no caso dele, vai ser o quê? Missões santificantes, tarefas nobres, que vão guardar origem nos reflexos combinados de forças sublimadas, ou seja, que vêm do alto e que inspiram um monte de pessoas no trabalho do bem. Então, gente, nós todos podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. A escolha é eminentemente nossa, de mais ninguém, né? Não quer dizer que a gente vai virar Chico Xavier da noite para o dia, né? Pelo amor de Deus. Nem Maria de Nazaré, nem Jesus Cristo. Mas nós podemos ser o quê? Servidores da causa, não podemos? Honestos. Honestos. Servidores. Olha que interessante essa imagem, né? Como que as pessoas se ligam, ó, com correntes de forças. E André Luiz diz, médiums somos todos nós. Mesmo a pessoa que se diz, vamos dizer assim, casca grossa, eu não vejo nada, não sinto nada, não tenho intuição de nada, eu sou casca grossa. A gente ouve a pessoa falar isso, né? Não importa, gente. A pessoa pensa, não pensa? Se a pessoa pensa, ela entra automaticamente em afinidade mediúnica com aqueles que pensam e sentem como ela. Não tem como. Então, todos somos médiuns. Você pode ter o seguinte, tipos de caracteres mediúnicos mais exacerbados ou mais ostensivos. Por exemplo, uns vão ter a mediunidade de psicografia, outros vão ter a mediunidade de intuição, outros vão ter a mediunidade clarividência, vai ver os espíritos, clareaudiência, vai ouvir os espíritos. Outro, mediunidade falante ou mediunidade de psicofonia, os espíritos vão falar através de nós. Né? Outros vão ter mediunidade de cura, tem capacidade especial para curar as doenças do corpo físico das outras pessoas. Ostensivo quer dizer, está aparente. Né? Outros têm a mediunidade, por exemplo, dos nossos passistas aqui, que deram passes em vocês. A mediunidade de transmissão da energia e das forças espirituais. Né? A força psíquica, então, médiums somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Então, não precisa ficar aflito para saber que mediunidade que eu tenho. Né? Não. Isso vai acontecer naturalmente. Vai acontecer, geralmente, a eclosão da mediunidade surge na adolescência, geralmente. Há crianças que já são mais avançadas e elas já nascem com uma predisposição maior de contato com os espíritos. O Chico, com 4 anos de idade, já via os espíritos. Né? Agora, vai variar de pessoa para pessoa. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Ou seja, a mediunidade em si, ela é neutra. A pessoa pode ser uma pessoa que não tem grande iluminação interior, presta atenção, a mediunidade é material, é uma capacidade material. Orgânica. Né? E a pessoa pode expressar a sua capacidade mediúnica ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude. Mas se ela não se preocupar com essa potencialidade, se ela
considerar essa possibilidade, ou se ela se desviar, por exemplo, no caminho das drogas, no caminho do sexo irresponsável, no caminho da irresponsabilidade de viver, Do lucro. no caminho do lucro, né? A pessoa começa logo a querer cobrar dos outros pela faculdade mediúnica que já expressa na juventude e fazer disso um meio de vida, ela vai perder uma grande possibilidade de evolução. Exato. Porque a mediunidade só vai ser uma coisa boa para a nossa vida se a gente tiver a noção que nós precisamos acrisolar a nossa individualidade, ou seja, que nós precisamos aperfeiçoar esse brilhante bruto que a gente é. Nós somos uma pedra bruta. O brilhante só brilha quando se acha o brilhante nas minerações, né? Ele é uma pedra bruta, ele não brilha, não tem nada. Ele precisa passar pelo crisol, que é o esmeril, né? Aquele que trabalha com joias está lá, trabalhando aquela peça bruta em várias facetas até que ela brilhe, não é assim? Aquele polimento, exatamente. E aí ela vai virar um brilhante de alto valor. Mas enquanto pedra bruta, não tem valor, né? Se não for aperfeiçoado. É contraproducente, está dizendo o Espírito de André Luiz, intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Olha que coisa. Por isso Kardec diz que a mediunidade deve ser vivida cristamente. A mediunidade deve ser vivida cristamente, disse Allan Kardec. O João está lembrando aqui. Dos médiuns. E é isso aqui, porque às vezes a pessoa é muito jovem, não tem a maturidade necessária, né? Não tem, às vezes nasceu numa família que totalmente ignorante dessa capacidade, não é? E não compreende e age de forma preconceituosa em relação aos fenômenos que ocorrem. A pessoa é taxada de doida, é taxada de perturbada, vai enfrentar muitos internamentos nos sanatórios, né? O pai do Chico mesmo queria interná-lo aqui no... Como é que chama aqui? Galba Veloso. Queria interná-lo. Falava com a mãe dele, esse menino é doido, vão internar. Quem não deixou internar o Chico foi o padre de Pedro Leopoldo. Maravilhoso, padre Sebastião Escarzello, porque ele via que o Chico era uma pessoa boa, uma criança boa, que ajudava lá nas tarefas da catequese da igreja, né? E falou com ele, Chico, seu pai quer te internar. Eu não compreendo, porque o Chico contava tudo para ele, né? Que ele via lá na missa os espíritos descendo de luz, abençoando a hóstia, abençoando o vinho do padre, abençoando as orações das pessoas diante das imagens. Ele via tudo isso, quando ele ia contar para o padre não entendia. Olha, eu não compreendo nada do que você está me falando, mas eu acredito em você. Você é uma pessoa boa, hein? Ficaram muito amigos. Não, esse é depois, né? Porque esse depois foi transferido lá para Itajaí, na Santa Catarina, né? E tem uma igreja dedicada a ele em Santa Catarina. Ele era natural da Itália, Sebastião Escarzello. E ele defendeu o Chico, virou para ele e disse, olha aqui, eu vou arrumar um emprego para você. Graças a Deus. Chico tinha 8 anos de idade. Por quê? Seu pai tem muitos filhos, nessa época tinha 8, né? 9, aliás. Se você colaborar financeiramente no sustento da família, ele não vai querer te internar. Olha a sabedoria do padre, né? Ele vai te respeitar. Mesmo não te compreendendo, ele vai te respeitar. Então, foi feito assim, ele empregou o Chico na fábrica de tecidos. O Chico trabalhava lá 2 períodos, começou a ajudar em casa, aí o pai dele parou com a ideia de interná-lo. Imagine se ele tivesse internado o Chico.
Olha a perda que a humanidade teria. A humanidade. Claro, claro, a gente está só especulando, né? Conjecturando. Porque aí a proteção foi maior, né? A proteção de Deus foi tão grande que influenciou o padre próprio Scarzello padre, para não deixar que isso acontecesse, né? E ele era filho de um conde e de uma marquesa. Ele largou tudo para servir Para se dedicar, né? Ele era de família riquíssima da Itália. Filho, a Maria Cecília está lembrando, ele era filho de um conde e de uma marquesa na Itália. Largou tudo lá, a fortuna e tudo, para vir servir no Brasil ao Cristo. Olha que beleza. Uma aula em Joinville. Ah, é Joinville. Eu falei Itajaí, mas é uma cidade ligada na outra. É. Ah, tá. O Chico gostava muito dele. Então, percebem, gente, que depende de nós. Então, para a gente usar essa potencialidade mediúnica, nós vamos precisar conhecê-la, nós vamos precisar estudá-la, nós vamos nos interessar por ela. Não é simplesmente chegar no centro espírita e falar assim, eu quero psicografar um livro e publicar e virar famoso. Não. Tem muita gente, a gente já recebe, né? Quando eu lido com a editora Vinha de Luz, às vezes o médium está começando, tem 17 anos, 18 anos, manda um e-mail para nós com um livro, o Espírito mandou publicar. Tá ruim, hein? Mandou o dinheiro também? Não é? Você imagina. Não tem humildade. Veja bem, Chico começou a psicografar com 17 anos de idade, demorou 5 anos para publicar um livro. Só em 1932 que ele publicou o primeiro livro. Ele começou com uma começou com uma obra, gente, de cair o queixo, Parnaso de Além-Túmulo, que balançou a Academia Brasileira de Letras, porque os poetas ilustres da literatura brasileira e portuguesa vieram através dele, né, escrever. Olha só, mas ele guardou pacientemente, humildemente a sua chance para poder começar a trabalhar, não é? Usar a mediunidade para o bem. Elevemos, aí vem a notícia imoral do capítulo, né? Então, o que eu preciso saber para lidar com essas forças mediúnicas que todos nós temos? Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. É o que nós estamos fazendo aqui, gente. E tem outros grupos de estudo aqui no centro também, né? De mediunidade, de estudo sistematizado da doutrina espírita no sábado, tem evangelização infantil no sábado, tem a juventude da segunda-feira, tem a reunião dos pais da segunda, né? O estudo bem conduzido, e apuremos a qualidade da nossa emoção. Porque não basta conhecer. Conhecer é fácil. Qualquer pessoa pode conhecer. Agora, sentir é mais difícil. Apurar. Porque se a emoção ela aparece através de um estímulo, todos podemos ter Exato. estímulo. Exatamente. Sentimento já é a leitura que eu faço. Então, o facilitador ali é o anterior. Exatamente. A apuração da qualidade dessa emoção através do quê? Do exercício constante das virtudes superiores. Por isso tem que repetir, não é fácil, tem que repetir. Tem que repetir 10 mil vezes essa frase. Repetir. Quanto mais eu exercito esse pensamento no bem, mas eu me associo às pessoas. Exatamente. Vai receber melhor esse estímulo. Exatamente. Sempre. Né? Aqui, por exemplo, aqui nós todos estamos sendo estimulados para o bem. Não é? Isso é fácil. Né? É super fácil vir aqui na terça, na quinta, no evangelho, na evangelização infantil. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, todo mundo tem o seu valor. Mas ir fisicamente, presencialmente, numa atividade pública é fácil. Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade é colocar isso para dentro do nosso sentimento.
A dificuldade é introjetar dentro de nós esses conhecimentos pela vivência, né? Ou seja, o estudo pode ser bem conduzido, mas a gente precisa apurar a qualidade dessa emoção, porque o estudo vai provocar essa emoção, né? Ou por outra, lá no Pensamento e Vida, a gente aprendeu que primeiro vem a emoção básica. Todos nós, isso acontece com todos nós, seres humanos. Quando nós estamos em contato com o mundo externo, inicialmente, nós somos testados nos nossos sentimentos mais profundos de emoção pelas emoções mais básicas, que são a raiva, os instintos e emoções mais básicas. A emoção. Então, é raiva. Se alguém te faz uma coisa ruim, né? Se alguém te ofende, se alguém te dá na cara, a primeira reação sua é raiva. Você não vai achar bom, vai? Não. O amor Medo, também, né? a mesma Medo, coisa, nojo, emoção básica. Nojo, Né? né? Você vê o amor nos cachorrinhos. Vamos ver? Quando a gente chega em casa, eles estão lá nos esperando, eles faltam desmaiar de alegria, de amor. Isso é básico, isso é instinto também, né? E outras, alegria e tristeza são emoções básicas, mas passageiras. O que a gente precisa é apurar essas emoções, porque as emoções vão gerar em nós pensamentos. Quer dizer, então, isso tudo é gestado aqui na esfera do coração, dos sentimentos. Essas emoções viram sentimentos, esses sentimentos geram pensamentos. Aí esses pensamentos jorrados para fora de nossa mente vão atrair pensamentos semelhantes em processo automático de afinidade e afinização. E aí a gente vai refletir nos outros aquilo que a gente tem dentro de nós e vice-versa. Agora, quando a gente apura a qualidade da nossa emoção pelo exercício, aí é que é a dificuldade. O exercício das virtudes superiores, é fácil a gente saber quais são as virtudes superiores. Você quer falar? É porque o que a Marlene falou é muito interessante do estímulo externo. Eu acho que merece um destaque, porque como ela colocou, uma coisa é o estímulo aqui da sua palestra, que facilita uma emoção superior, e outra, por exemplo, uma fechada no trânsito, mas a gente deve ter o exercício de dar conta de uma emoção mais decente nesse momento também. Quando alguém daí o treino, quando essa alguém repetição. Te dá uma fechada no trânsito, você fala assim, vai com Deus, meu filho. Esse estímulo da pessoa. Um dia nós vamos chegar nisso, né? Exato, para poder reproduzir isso, para qualquer situação, para dar conta disso. Aí não tem jeito. Aí a questão é o seguinte. Para outra pessoa. Ao contrário. Vamos chamar vocês aqui, vocês que vão dizer quais são as virtudes superiores que ele fala aqui. Me digam. A gratidão. Gratidão não é virtude superior? Hein? Caridade, compaixão, paciência, gente. Aquela pessoa que te enche a paciência, não tem? Não tem pessoa que nos enche a paciência para não falar outra coisa? Então, não tem. Como que você vai exercer a paciência com a pessoa que é boa com você? Não. Você não vai exercer paciência. Não é? Agora, aquela pessoa que te chateia, essa é sua professora de paciência. Certamente. Essa. É aquela pessoa que você olha assim, sai no quarteirão, viu ela no outro quarteirão, você salta fora. Né? Ih, fulano apareceu por ali. Essa é sua professora de paciência. É claro. Não é o contrário. Aquela pessoa boazinha, que você ama estar com ela, não é professor de paciência. Então, virtudes superiores. Paciência, bondade, compreensão, compaixão, paz de espírito. Paz, com certeza. Respeito. Paz de espírito. Hein? Tolerância, gentileza.
abnegação. Alguém falou humildade, super difícil Humildade, gente. Humildade é virtude superior, que muitos de nós não têm. O que você quer falar? Esqueceu? Mas tudo isso são virtudes superiores. Então, presta atenção, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Tem um sinão aí, né? Isso só vai acontecer se eu realmente quero recolher as mensagens que vêm do alto. Porque, do contrário, eu posso escolher aquelas que vêm de baixo, não é? Quer ser médium de um Chico Xavier, né? Agora, vocês acham que Chico Xavier foi quem ele foi à toa? Sem um exercício constante dessas virtudes e sem uma capacidade sobre-humana de tolerância, de abnegação, de caridade, de renúncia de si mesmo, para que a mensagem das grandes almas lá de cima pudessem vir e usá-lo como instrumento. Exatamente. Percebe? Esse é o nosso compromisso. Para terminar, deixa eu ver se esse é o último. Para terminar, mediunidade não basta só por si. Mediunidade não basta só por si. Nós cansamos de ver no noticiário policial médiums conhecidos sendo presos, sendo processados. Por quê? Porque não souberam se manter nas virtudes. Descambaram para os vícios, para os crimes e outras coisas que nem vale a pena falar, né? Então, a mediunidade em si, se a pessoa tem uma mediunidade extraordinária, mas se ela não faz um esforço para se melhorar como ser humano, ela pode cair muito facilmente. E pode estrambicar no chão, né? Principalmente médium de salto alto. Vocês ouviram falar nisso? O Chico, nós fizemos um livro do Chico, que o Bacelli escreveu, que tem o título Chico Xavier, o médium de pés descalços. Eu achei esse título maravilhoso. Por quê? É o médium humilde, de pés descalços. Porque médium de salto alto já começa errado, né? Começa se achando muita coisa, não é coisa nenhuma. É ou não é? Então, não basta mediunidade, é imprescindível saber que tipo de onda mental nós assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Ou seja, nós vamos ter que conhecer a qualidade mental dos nossos pensamentos para que a gente tenha condição de colocar na balança quais são os nossos reais sentimentos e, com eles, ajuizar com valor qual caminho a seguir. E existe um único caminho que a gente pode resumir, que é a mediunidade com Jesus, que é o caminho que Chico Xavier exemplificou. Não quer dizer que nós venhamos a ser Chico Xavieres, não é? Mas é o caminho que ele nos exemplificou, que, em suma, reflete o caminho do próprio Cristo na Terra. Humildade, tolerância, paciência, perdão, vontade firme, resolutiva de servir, né? Perseverança no bem, também tem isso, né? A pessoa começa até num caminho bonito, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 6º mês, ela, esse negócio é muito difícil, vou deixá-lo para lá. Outra encarnação eu vejo. Outra encarnação eu vejo. E aí passa encarnação, sai encarnação, entra encarnação. Quando vai ver, a pessoa está 2 milênios estagnada. Lembra que André Luiz falou na estagnação? Muito perigoso isso, né? A gente tem que seguir para cima. Nem para o lado e nem para baixo, mas para cima. Porque aí a gente vai ter certeza de qual direção que eu estou seguindo. Se é a direção mostrada pelo Cristo, o caminho da verdade e da vida, ou se é essa, vamos dizer assim, esses sentidos desorientados do mundo materialista, sem Deus, sem alma, sem direção alguma.
Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Para a gente terminar? Então, semana que vem a gente continua. A gente vai pular para o capítulo 13, viu, gente? O capítulo 13, que é Pensamento e Mediunidade, no mesmo livro. Semana que vem. Capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. A ligação íntima dos dois. Não existe mediunidade sem pensamento. E todo pensamento gera mediunidade. Olha a beleza. Não é? Então, tá bom. Vamos, então, encerrar? Muito obrigada pela transmissão, sabedoria. Não, é a eles, né? Eu sou o papagaio. Sou só o papagaio, só repetir. Tá bom, querido. A gente vai agradecer a Deus e vamos orar. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Marilene, você faz a prece para nós? Deixa eu te dar aqui o microfone. Gratos pela oportunidade mais uma vez, agradecidos à Mãe Santíssima por nos legar esse filho maravilhoso que nos mostra o caminho, toda a verdade e toda a possibilidade em Deus. Que Chico, nesse momento, receba a nossa gratidão também pela maravilha que está nas nossas mãos. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura, Senhor, em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduz, na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos força, Senhor, para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, não nos esqueça, nas bênçãos da compaixão, e guarda-nos em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Nas vibrações dessa prece, agradecidos por tudo que foi recolhido aqui nesta noite, nós vamos em paz e tranquilidade, e Jesus conosco. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, a gente agradece a presença de todos. Encerrou aí a transmissão.